dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E a última questão que nós ficamos de abordar no nosso encontro anterior foi a questão 861 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec indaga se alguém nasceu para ser, por exemplo, assassino. Quer dizer, alguém nasce para... Quer dizer, existe esse destino maligno, quer dizer, alguém que nasceu para ser um assassino, para ser um ladrão, para ser um corrupto. Nessa época a gente tem visto muito essas questões de política, corrupção, denúncia, isso, aquilo. Eu me lembro de uma entrevista do Chico Xavier, em que ele dizia que os políticos precisam ter muito cuidado, porque, pelo que ele tinha conhecimento, o lugar reservado na erraticidade, no mundo espiritual, aos políticos corruptos, era infinitamente mais obscuro e sofrido do que o Vale dos Suicidas. Então ele dizia que é preciso tomar muito cuidado ao lidar com as questões públicas, com o dinheiro do povo e assim por diante, que esses espíritos estão extremamente comprometidos com as leis divinas e que realmente é uma questão muito séria. E essa questão 861 é muito interessante, mas eu queria estendê-la para algo mais pertinho de nós. Como assim algo mais pertinho de nós? Porque esse negócio de estar destinado a ser um assassino parece muito longe da gente. Porque não sei vocês, mas de vez em quando, para a gente não se sentir tão mal, a gente pensa assim, né? Principalmente quando a gente faz alguma coisa que não é legal, que não foi legal, que não é boa, a gente vira para se perdoar, para dar conta de prosseguir vivendo, a gente fala assim, mas pelo menos eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não sequestro, quer dizer, eu já sou uma pessoa mais ou menos, né? Assim, as coisinhas que eventualmente eu venho a ser, estão longe de ser assim crimes terríveis, né? Então, a questão do Livro dos Espíritos, ela é muito dramática. Não nos esqueçamos que a doutrina espírita é uma obra do romantismo, do século XIX. Nós estamos em pleno reinado de Napoleão III na França, né? O escritor de maior sucesso na Europa é Victor Hugo, né? Que escreveu, né? O Corcunda de Notre Dame, né? Notre Dame de Paris, Os Miseráveis, né? Kardec vivia essa efervescência romântica na época dele, então ele tinha que ser também, né? Olha aqui, ó. O homem que cometeu um assassínio sabe ao escolher a sua existência que se tornará um assassino? E aí, naturalmente, se a gente imaginar que os espíritos vão dizer sim, sabe, ele nasceu para isso, não tem nem como mais a gente viver a experiência da punição, porque afinal de contas, o sujeito cometeu um crime, ele fez exatamente aquilo para o que ele nasceu para fazer. Então, nós vamos sempre partir do princípio de que a vida será sempre um equacionamento de forças entre as condições da nossa existência, ou seja, a fatalidade de ter nascido, e as nossas escolhas pessoais no exercício de nossa liberdade. E por que eu vou falar desse plano? Porque nós comentamos no nosso último encontro daquela questão divina, de que está tudo certo, está tudo encaixado, que para Deus não há surpresa, então Ele já sabe tudo, e isso é verdade. Mas como nós não sabemos o que é Deus, nem sabemos, né, na verdade, qual é a natureza íntima de sua existência, né, ou de sua essência, ou como Ele age, ou o que pensa, etc., nós vamos tirar esse elemento das nossas cogitações, ok? Nós vamos subtraí-lo da nossa compreensão. Vamos ficar só no plano de nossa experiência aqui. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que nascemos, nós sabemos que aqui estamos, nós sabemos que o tempo todo, existir ou não é uma escolha pessoal, porque a todos nós existe a possibilidade do suicídio, né?
para o ser humano, há sempre a possibilidade do suicídio. O que não há para um cão, para um gato, para uma samambaia, né? Nós nunca vimos uma barata suicida, né? Mas seres humanos se matam, quer dizer, em algum momento, por algum motivo, em alguma situação, no exercício de sua liberdade, sendo pessoas intelectualmente capazes, né, as pessoas se matam. Então, o que nós temos de prático, de objetivo? Nós temos uma vida, estamos aí nessa existência, temos um corpo, temos uma inteligência. Esse corpo, às vezes, apresenta uma série de limitações, às vezes ele é perfeito, às vezes ele se apresenta doente, às vezes não. Às vezes essa doença é produto de algum descuido nosso nessa própria encarnação, às vezes é produto de uma doença que nos acomete, mesmo com todos os cuidados que tenhamos tido, né, com o nosso corpo, e aí para nós que somos espíritas, nós acreditamos que como nada acontece por acaso, se somos visitados por uma doença para a qual nós não contribuímos nessa encarnação, ela é o resultado de planejamentos reencarnatórios anteriores e nos pega, mas como a gente também não tem acesso ao que a gente viveu no passado, né, isso também não faz diferença. O que existe é que nós estamos aí numa vida que às vezes se desvela como sendo muito prazerosa, muito boa, às vezes se desvela como sendo muito dificultosa, muito ruim, muito desagradável, né? E nós temos coisas para as quais nós podemos fazer alguma coisa e temos dimensões da existência para as quais não há nada o que fazer a não ser lidar com aceitação e serenidade em relação àquilo que se nos visita durante o trilhar aí de nossa existência. E nós, naturalmente, estamos num mundo em que somos movidos, pelo menos as pessoas mentalmente saudáveis, nós somos movidos pelo prazer do bem e pelo prazer do belo. Então, tudo aquilo que é bonito, limpo e prazeroso nos atrai de alguma forma, ok? Nós preferimos viver numa casa limpa do que numa casa suja. Nós preferimos conviver com pessoas limpas e cheirosas do que com pessoas sujas e fedidas. Nós preferimos viver numa casa bonitinha, harmônica, do que numa casa feia e tudo desarrumada. Nós tendemos, por exemplo, quando nós vamos nos servir, antes da gente provar um prato, se o prato estiver decorado e bonito, a gente prefere a comida daquele prato bonito, decorado. Dizem até que alguns comem com os olhos. Por quê? Porque há, na nossa subjetividade, né, essa tendência para aquilo que é bom, para aquilo que é prazeroso, para aquilo que é limpo, para aquilo que é harmônico, para aquilo que é bonito, né? A gente pode notar a criança, por exemplo, o bebê, se a gente der para ele um chaveiro preto e branco ou cinza, e um chaveiro colorido, todo colorido, de preferência amarelo, vermelho, né? Não tenha dúvida, e que faz barulhinho, ele vai no colorido que faz barulhinho, porque esse vai divertir mais. Por isso que nós também preferimos lidar com pessoas mais gostosas, divertidas, agradáveis, do que com gente chata, desagradável e que é mala, né? O mala tende a ficar isolado. Por quê? Porque ele é um mala, né? A pessoa agradável, né, que está sempre procurando o lado bom e belo da vida, essa é gostosa, vai ter sempre, provavelmente, porque nós não estamos falando de matemática, muito provavelmente essa pessoa vai ter mais gente em torno dela, porque ela é uma pessoa agradável, etc. e tal. Bom, então, na condição humana, pelo próprio caráter evolutivo da nossa experiência, e nós podemos analisar sob a ótica de um pensador chamado Hegel, né, criador de um pensamento que é o chamado historicismo, para o qual, né, o ser humano tende naturalmente para a evolução, para o progresso. A noção que nós temos,
romântica e que guardamos até hoje, de progresso, vem desse autor do Hegel, que é contemporâneo de Allan Kardec. A noção de dialética, quer dizer, uma geração dialoga com a outra, superando a geração anterior e levando a sempre uma experiência social, pessoal e coletiva, mais bela, mais feliz e mais prazerosa, né? Como que a gente percebe isso? Olhando à nossa volta. Eu imagino, não sei vocês, que por pior que seja o mundo hoje, ele ainda tem coisas melhores do que o mundo há 100 anos atrás. Né? Então, nós temos problemas? Temos, lógico que temos. Violência urbana, temos aí o problema da droga e etc. Né? Só que assim, a gente já tem água encanada, né? Filhos dialogam com pais com mais facilidade, tem leis que protegem as minorias, né? Negros, mulheres, deficientes físicos, crianças, tem o Estatuto da Criança, né? Tem o Estatuto do Idoso, não é isso? Há coisas que nos chocam, a violência contra o jeito de ser do outro, o preconceito, a discriminação, seja ela étnica, seja ela sexual, seja ela econômica, são coisas que num mundo civilizado nos chocam e que eram comuns há 100 anos atrás. Então, independente do aspecto religioso, vamos pensar que, para aqueles que conseguem ver por esse prisma, ou olham para a história do mundo, o mundo melhorou muito, a vida está melhor. Está muito quente? Está, mas nunca teve tanta gente podendo ter ventilador e ar-condicionado como tem hoje. Pergunta para a vovó o que ela fazia no calor no passado. Né? Não tinha, banho de bacia, porque não tinha nem chuveiro, já imaginaram? Que horror que era. Né? E quem morava na roça, a população era majoritariamente rural, às vezes aqueles poços que tinha que caminhar léguas para conseguir água. Então, hoje em dia até no barraco tem chuveiro. Mas é barraco. É barraco, mas tem chuveiro. Não é? E qualquer coisa a gente vai dar uma voltinha no banco, que tem ar-condicionado. Toma um cafezinho. A gente tem opções, tem alternativas, não é? No shopping, olha que beleza. Né? E ainda é cheirosinho lá. Né? Então, assim, o mundo tem muitas coisas boas que estão e caminhando para essas dimensões assim muito claras para nós. Nós preferimos viver sem dor do que com dor. Não é isso? Então nós tendemos, pela nossa própria condição, a combater a dor. A humanidade, a cada dia mais, tem menos tolerância com a dor. Hoje em dia, qualquer dorzinha, né? Eu tenho um amigo médico que lida muito com dor de cabeça, e ele diz assim, né? Quando ele encontra alguém que fala assim, eu tenho dor de cabeça, ele fala, tem porque quer. Porque hoje em dia, com os tratamentos que existem para dor de cabeça, só tem dor de cabeça quem quer. Quer dizer, não precisa sofrer, né? Tem aí as mulheres que reclamavam que menstruavam todo mês, agora os ginecologistas, eles oferecem o tratamento para não precisar menstruar nunca mais. Pode passar uma vida sem os incômodos da menstruação. Quer dizer, hoje nós temos alternativas médicas, etc., ao alcance das pessoas que até pouco tempo atrás a gente não tinha. Então a gente não sente mais tanta dor como sentia antes, né? A gente tem alternativas médicas hoje que não existiam antes. A expectativa de vida subiu demais e por isso que a gente não aceita, né, envelhecer e ficar doente, etc., porque a gente sabe, porque sempre no nosso quarteirão, na nossa família, no nosso círculo, a gente sempre está vendo aquela pessoa de 90 anos vendendo saúde e que você fala assim, eu também quero, não é? Por quê? Porque isso é possível mesmo. E quando alguém, é engraçado, eu estava conversando com a Fernanda, meu sogro está, falei, que idade tinha? 86, a gente fala, não era tão velho. Não é? Por quê? Porque a gente vive numa época em que pessoas de 86 anos estão muito bem, vivendo muito bem. Então,
antigamente uma pessoa de 86 era um ancião, nossa, era uma pessoa muito velha, muito idosa. Hoje a gente, 80, não é tanto assim. Então nós caminhamos para o bem, para o belo, para o asséptico, para aquilo que é limpo, para aquilo que é harmônico, para aquilo que é organizado, né? E inclusive para a verdade de cada um, né? A cada dia mais nós temos sido levados a acreditar que nós devemos viver a verdade de cada um. Então o sujeito diz o que pensa para os pais dizem o que pensam para os filhos, o empregado diz o que pensa para o chefe diz o que pensa. Tem até aquelas vivências dentro das empresas para cada um colocar como que se sente ali, o que acha, o que não acha, em família, olha, vamos sentar para discutir, né, como que as coisas estão aqui. Então, o mundo caminha para isso. Mas onde que eu quero chegar e o que isso tem a ver com a pergunta? Isso significa que, do ponto de vista da nossa destinação no mundo, ninguém nasce para o mal, para a experiência do mal. Mas não é só ninguém nasce para ser assassino. Ninguém nasce para ser nada que seja ruim. Essa é que é a questão. É aí que a gente tem que ampliar a interpretação dessa questão. Tem que ir além dela. Ninguém nasce para ser chato. Ninguém nasce para ser mala. Ninguém nasce para puxar o tapete de ninguém. Ninguém nasce para ser perverso e fazer o mal para ninguém. Ninguém nasce para roubar, ninguém nasce para ser corrupto, ninguém nasce para matar, ninguém nasce para ser sequestrador, ninguém nasce para ser traficante, ninguém nasce para essas coisas, para ser inquisidor, ninguém nasce para falar mal dos outros e julgar e ficar condenando as pessoas. A gente não nasceu para nada do que é ruim, para nada do que nos apequena, de certa forma, que nos torna menos dignos, menos luminosos do que nós poderíamos ser. A resposta que os espíritos dão para Allan Kardec é não. Então, o homem que, né, vai cometer lá um assassinato, ele sabe que nasceu para... Então, resposta, não. Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes. Mas ignora se o fará ou não, porque estará sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei, então, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e da liberdade. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Então, olha que interessante, ele diz, ele separa bem, só existe fatalidade no âmbito da dimensão material da vida. A gente está passando, um raio caiu num poste, o poste caiu na nossa cabeça, a gente desencarnou. Fatalidade. Por quê? Porque ninguém, né, falou, eu quero derrubar esse poste. Ou, né, eu opto por ficar aqui para o poste cair na minha... Não. Isso é fatalidade. Né? Estou lá no semáforo, vem um caminhão e passa por cima de mim. Porque quebrou o freio, etc. e tal, eu tinha que desencarnar naquele momento. É uma fatalidade. Né? Porém, tudo aquilo que compete a mim ou não, né, já são os atos que os espíritos chamam aqui, os atos da vida moral,
que são esses atos da vida moral? É tudo aquilo que está dependendo da minha liberdade de escolher ou não. Então eu posso comer isso ou não, eu posso fumar isso ou não, eu posso cheirar isso ou não, eu posso falar isso ou não para alguém. Tem isso também. Dizem que, por exemplo, a questão da verdade é muito perigosa. Nem sempre dizer a verdade é muito caridoso com as pessoas. Às vezes é preciso omitir. Por quê? Até por uma questão de educação. Às vezes a gente vai na casa de alguém, a pessoa serviu uma coisa, não está boa a coisa, mas a pessoa fez com todo o carinho, etc. e tal. Gostou? Ah, eu gostei muito, estava muito bom, muito obrigado. E não estava. Isso é caridoso. Não é sempre que a gente deve dizer o que pensa, o que sentiu, porque é uma questão de educação, não é nem religião isso, é a questão de educação, né? A gente às vezes vai lá na casa do vovô, hoje eu estive lá de manhã, o velhinho combina um brinco vermelho com um colar azul, com a roupa cor-de-rosa e um batom pink. Gostou? Nossa, que beleza! Ai, que bom que você gostou. Está um horror, está o mapa do inferno em alto relevo de cabeça para baixo. Mas não vem ao caso, é um idoso numa instituição que pôs aquilo com o maior carinho, que está achando aquilo o máximo. O que a gente vai falar? Que lindo, que beleza, como você está... Igual criança. Você já viu criança se maquiando? Passa batom no olho. Fiquei bonita, tá linda, vem cá, pro tio dar um beijo. Está um horror. Mas está uma gracinha? Está uma gracinha. A gente não vai dizer para a criança, nossa, você está ridícula. Vai ou não? Vai? Não vai. Vai? Não vai. Né? Então, assim, por exemplo, eu estou lançando uma campanha para todo calvo raspar a cabeça. Porque fica esse povo encebando com aquela meia dúzia assim, ó. Eu já estou falando para não ter que falar um a um, né? Passa a máquina, está quente, o suor fica aquela pasta aqui assim, ó. E tem gente que deixa crescer desse lado para pegar e fazer assim, ó. Depois eu dou a marca da minha maquininha, é uma beleza. E economiza com barbeiro, é uma beleza, entendeu? A única coisa que eu sinto falta de ir no barbeiro é que antes, quando eu tinha cabelo, faz um tempinho já, tinha massagem, lavava a cabeça naquela bacia, assim. Eu já tive muita vontade de só pagar para lavar minha careca. E fazer uma massa, pôr a mão, assim, o dedinho. Por exemplo, isso é uma das coisas boas da vida, não é? Uma massaginha, um banho gostoso. Então, a vida tem muito... A gente nasceu... Eu não sei se a gente nasceu para ser feliz, porque eu não acredito muito nisso. Mas eu acredito que a gente nasceu com o desafio de tornar a nossa vida gostosa. Esse é o desafio. O desafio não é obter aquela felicidade de novela das 8. Ah, eu encontrei, eu sou feliz, eu sou pleno, está tudo. Gente, é impressionante a quantidade de problemas do mundo. Às vezes a gente olha alguém e fala, nossa, fulano está tão bem, olha lá a vida dele agora resolveu, olha que beleza, que família linda. Dali a pouco você encontra com a pessoa e fala, olha, é uma doença, é um filho que deu um problema, é a mulher que não sei tanto, é dinheiro. Olha, é impressionante como que a vida tem problema. E cada um sabe onde o seu calo dói. Todo mundo tem. A gente olha, acha que fulano não tem. Cuidado. O dia que estiver muito bom, se prepara porque lá vem bomba. Falta pouco para chegar aquela bombona assim. A Operação Hiroshima na sua vida. Por quê? Vem com tudo. Aí sabe o que acontece? Passa aquele problema. A hora que você está achando que vai ser feliz, vem o outro, em seguida.
E aí a vida passou e você tem a impressão de que nunca você foi realmente totalmente feliz. E aí você descobriu que finalmente não é mais um imbecil. Por quê? Porque o imbecil fica achando que amanhã vai ser feliz. Ai não, amanhã eu vou... Ai ó, quando eu aposentar... Ai, quando os filhos... Lembra aquele negócio? Filho criado... triplicado, às vezes. Porque aí vem o problema com o filho e com o neto. Com o sobrinho também vem. Com o cunhado, com a mãe, com o pai, com o irmão. Não tem, gente, não tem saída. Aí você fala, eu vou deixar tudo e vou comprar uma casinha na Bahia. Oi? Não, calma. Aí você chega lá, e é um lugar, por exemplo, que falta água. Aí é que calorão e não tem água, a desgraça da água não chega. Aí você fugiu do sobrinho, mas tem a falta de água. Ou tem o bar da esquina, que toca música alta até 5 horas da manhã, você entra com uma ação para ele fechar o bar. Aí ele te ameaça, vai lá com... Não fica aí mesmo. Porque não tem saídas. A vida é um problema atrás do outro. Tá. Entre um e outro, o que a gente faz? Então vamos lá, anota aí. Um banho gostoso, uma música suave, ou um sambinha, um suco gelado gostoso, para quem gosta de uma cervejinha gelada, trincando com aquela nevinha assim por fora. Olha que cambada de bebum. Olha só, a hora que eu falei do suco ficou tudo, a hora que eu falei a cerveja, né? Que mais? Um bom filme, um encontro com um amigo que a gente quer bem e uma conversa gostosa, um livro gostoso de ler, né? Uma comida gostosa, uma caminhada ao ar livre, uma viagem que pode ser simples, para um lugar aqui perto, você não tem dinheiro para ir muito longe, vai aqui perto, passa um dia diferente, um programa na televisão que faça a gente rir bastante, uma prece, um passe, né? Um abraço gostoso numa pessoa que a gente ama, uma lembrança, ir rever os velhos álbuns, pensar na vida, uma cochilada gostosa num tempinho que a gente tem. Ou seja, são coisas bobas do dia a dia. Uma cama limpinha, com lençol limpinho, né? com um travesseiro gostoso, né? Se você tem um ar-condicionado, liga o ar-condicionado. Se não tem, liga o ventilador. Se não tem, abre a janela. Se não tem, meu filho, toma um garrafão de vinho e desmaia. Por quê? Porque tem que dar um jeito de dormir. Já imaginou você ficar sem dormir? Esse calorão e você lá sem dormir? Cada um se vira com o que tem. Sei lá o que você faz. Vai no postinho, pede calmante, você precisa dormir. A questão é, a vida é um desafio o tempo todo para a gente inventar e ela ser gostosa. A vida precisa ser gostosa. Por quê? Porque se a gente for ficar esperando os problemas não existirem para a gente ser feliz, nós vamos esperar sentado. E mais, o bom é que ela seja gostosa, sem a gente criar problema para ninguém. Para a gente poder dormir em paz, com a consciência em paz, tranquila. Tem gente que às vezes vem conversar comigo e fala, eu estou fazendo uma coisa muito gostosa, tal, me dá muito prazer, mas eu me sinto muito culpado, aí já é complicado, né? Então assim, o bom é a gente ter uma vida boa, gostosa, fazer o bem sempre que a gente pode, lembrar que fazer o bem não é viver a vida do outro e nem resolver o problema do outro,
né, é ajudar que o outro resolva os próprios problemas dele, né? Isso é fazer o bem, né? E crescer e tentar ter alguns prazeres na vida. Por quê? Porque a vida é curta, daqui a pouco acabou e você ficou esperando essa felicidade que nunca chega, chegar. E até aquele povo que acha que chegou, se você conversar uns anos depois, você vai ver que não era também. Porque às vezes a pessoa tem a sensação de que chegou. Ai, finalmente chegou, agora eu sou feliz. Aí 3 anos, e aí, tudo bem? Ah, vai, né? Já não é mais aquilo. É assim. É igual carro novo. Você compra um carro novo, caiu um cisquinho, você chega em casa e limpa. 2 anos depois, está um lixo o carro. Você já desistiu, senão você vai ficar o dia inteiro limpando. A vida também é assim. A gente precisa ir tocando a vida, né, do jeito que dá. Tendo um tempinho para a gente ser feliz, tendo prazeres. Isso é a vida. E coisinha pouca, viu? Não é assim, ó, coisinha pouca. Da casinha da gente mesmo, gostosa. Que não custa nada. Prazeres do dia a dia que tornam a vida muito mais gostosa e melhor. A gente nasceu para isso. Que mais? Para sair da encarnação menos imbecil do que a gente veio. Mais adulto, mais consciente, menos infantil, menos mal acostumado, menos dependente, menos reclamão, menos birrento, menos queixoso, mais adulto, mais maduro. A gente precisa voltar da encarnação assim, ó, vir mais um espírito mais maduro, mais consciente de mim mesmo, mais voltado para os meus desafios evolutivos, menos preocupado com os defeitos do outro e mais preocupado com vencer os nossos próprios. Esse é o nosso desafio. A vida do outro é o outro que tem que se virar. Se a gente for sofrer porque o outro não consegue ser feliz, nós vamos ficar tudo doido. Ah, mas eu queria tanto que o meu marido entendesse, fosse. Desiste desse velho. Você já falou uma vez, 2, 3, 5, 10? Tá, você quer ficar com ele? Fica. Mas vocês vão desencarnar cada um num momento. E vou dizendo, em geral, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Quando não se gosta. Louquinho para não se ver nunca mais. E aí é que não adianta mesmo, porque um fica com raiva do outro, tem que reencarnar tudo junto de novo. Mas aí é outro capítulo, deixa quieto. Vamos pensar agora. O nosso desafio é sair da encarnação melhor do que nós viemos e nosso compromisso é com a gente. Se o outro evoluiu e a gente ficou não adiantou nada ter reencarnado. O nosso desafio é a nossa evolução, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja e vamos para as nossas vibrações.